Pessoal, hoje eu vou falar de uma coisa muito importante no âmbito da improbidade administrativa, no que diz respeito ao enriquecimento ilícito versus dano ao erário. A primeira coisa, a primeira premissa é uma regra da lei que você tem que conhecer, que diz que não é possível improbidade por dano ao erário sem dano provado, dano efetivo. Essa norma veio a confrontar o entendimento do STJ, que admitia o dano ao erário presumido na hipótese do artigo 10. Ok? Ok. Então veja, na hipótese do artigo 10, em que eu tenho a improbidade por dano ao erário, atos que causam dano ao erário, é necessário que o dano seja concreto, efetivo, provado, não pode ser presumido. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, é sobre a improbidade que gera enriquecimento ilícito, que é a hipótese do artigo 9º. O artigo 9º trata dos atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito ao agente. Ok? Nessa hipótese, então, olha, parece óbvio, os atos que geram enriquecimento ilícito precisam gerar ganho, vantagem patrimonial para o agente ímprobo. Correto? Sim, correto, mas em termos. Existe uma hipótese do inciso 5º, em que a previsão normativa, olha bem, o inciso 5º do artigo 9º. O artigo 9º trata dos atos que geram enriquecimento ilícito, mas o inciso 5º prevê o seguinte, só precisa analisar isso, só vou colocar esse inciso na tela. Veja comigo. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, lenocídio, etc. Não importa exatamente os atos. O que importa é que, na parte final, você tem uma regra dizendo assim, receber, no começo é receber vantagem, e na parte final, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Olha que coisa curiosa. Ato que gera enriquecimento ilícito, inciso 5º, é receber vantagem econômica indevida ou aceitar a promessa, ou seja, a simples aceitação da promessa já configura ato de improbidade. De qual tipo? Aquele que gera enriquecimento ilícito, artigo 9º. O que a doutrina diz sobre isso? Diz que há uma relativa autonomia dos incisos em relação ao caput. Porque se eu preciso interpretar, isso é uma regra geral de hermenêutica, você interpreta os incisos, o parágrafo, de acordo com o caput, com a cabeça do artigo. Nessa hipótese é um pouco diferente. Para justificar essa possibilidade de um ato do artigo 9º, é um ato que gera enriquecimento ilícito, que na prática não exige o recebimento da vantagem, mas admite a configuração do ato ímprobo pela simples aceitação da promessa. Percebem? Que curioso esse caso, não é? Então, seria uma hipótese de autonomia relativa do inciso em relação ao caput, o que justifica que, no artigo 9º, que trata dos atos que geram enriquecimento ilícito, eu tenho uma conduta ímproba que não exige o enriquecimento ilícito. Basta a aceitação da vantagem econômica. Não é bacana esse caso? Fiquem ligados nisso. Considero uma peculiaridade bastante relevante e que, por isso, mereceu a nossa atenção e mereceu esse vídeo. Curta, siga o canal, compartilhe, encaminhe para os amigos. Esse tema é um tema realmente bacana. Até a próxima.